Hoje, nós vamos construir a nossa própria tabela periódica e aprender um pouco mais sobre como a tabela original funciona. Primeiro, você pensa em algum assunto que lhe interessa. Filmes, livros ou um estilo de música. Viagens, talvez? Algo ligado a esportes ou comida. Pensou? Agora, você vai listar de 80 a 100 palavras que estejam ligadas com esse assunto. Parece muito, mas você consegue. O nosso próximo passo é fazer com que cada uma dessas palavras se transforme em um símbolo. É importante lembrar que os símbolos devem ter uma ou duas letras. E dê preferência aos que você já conhece, aqueles lá da tabela periódica original. Por exemplo, se a sua tabela for sobre os países que deseja conhecer, você pode listar as seguintes palavras: França, Argentina, México, Canadá, Tailândia, Polônia, Croácia, Índia, Comores e Itália. E eles podem virar França, FR, Argentina, AG, México, MO, Canadá, CA, Tailândia, TA, Polônia, PO, Croácia, CR, Índia, IN, Comores, C e Itália, I. Uma regra importante é que a primeira letra do símbolo deve ser sempre maiúscula e a segunda sempre minúscula. Pronto! Você já transformou as suas palavras em símbolos? Então vamos em frente. A tabela periódica não é uma tabela comum como outra qualquer. Ela possui algumas características especiais que faz com que nós consigamos perceber que realmente é uma tabela periódica. Uma dessas características é o seu formato. Temos duas colunas mais altas, depois uma tira mais larga e fina, e em seguida um bloco mais alto de novo. Os seus símbolos vão se distribuir nestes quadrados, acompanhando a forma tradicional como uma boa tabela periódica. A tabela é uma coleção de quadrados, mas eles não estão arranjados um do lado do outro de qualquer forma. Na tabela periódica original, os elementos estão organizados em ordem crescente do seu número atômico. Cada átomo de um elemento possui no seu núcleo prótons e nêutrons, e o número atômico é exatamente o número de prótons. O átomo mais simples é o de hidrogênio, e ele só possui um único próton no núcleo. Depois vem o hélio, com 2, o lítio, com 3, e assim vamos até o elemento de número atômico 120. Mas isso ainda não explicou por que não podemos fazer uma tabela retangular. O que acontece é que a tabela não serve apenas como uma lista. A posição de um elemento diz muito sobre ele e sobre os seus vizinhos. Os elementos estão agrupados em famílias. Aliás, foi assim que começou essa ideia de tabelar os elementos lá atrás. Os cientistas perceberam que alguns elementos químicos se comportavam de maneiras parecidas e colocaram todos eles juntos. Sódio, lítio e potássio, por exemplo, reagem violentamente com a água, liberando o gás hidrogênio. Olhe novamente para a sua lista e tente separar os seus elementos em famílias. O que eles têm em comum? Os elementos que possuem mais características em comum, você vai colocar na mesma coluna vertical. Agora sim, a sua tabela está ficando realmente interessante. Você pode até colorir as colunas com cores diferentes. Como você já colocou os símbolos todos distribuídos na tabela, em cada quadrado, acima do símbolo, você pode colocar o número do elemento. Na tabela original, esse é o número atômico. Embaixo do símbolo, coloque o nome. Coloque um título lá em cima e pronto! Você conseguiu montar a sua própria tabela periódica, que vai se juntar a centenas de outras tabelas que já existem por aí. Você olhou para ver se a sua já existia antes?